E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma videoaula nossa, né? Contemplando o que a gente está chamando de aulas assíncronas, né? Nessa videoaula vamos trabalhar com o terceiro tipo de ligação química. A gente já viu as iônicas, já viu as covalentes, agora vamos trabalhar um pouquinho com as ligações metálicas, ok? Então, bom estudo para todos, né? E não se esqueçam, não se afrouxa, gurizada. Ok, então pessoal, vamos para a nossa próxima videoaula, né? Ainda dentro do assunto ligações químicas. Hoje então a gente vai dar uma olhadinha, uma verificada, né? Nas ligações metálicas, certo? Só para lembrar um pouquinho vocês, né? Desde o início desse estudo das ligações químicas, a gente viu as ligações iônicas, que é a ligação de um metal com um não metal, né? Onde um doa elétrons e outro recebe elétrons, o metal doando elétrons e o não metal recebendo elétrons, né? Depois nós vimos as ligações covalentes, que é aquela entre não metais, né? Então ocorre como os dois querem receber, eles acabam compartilhando elétrons, né? E agora então a gente vai ver a ligação metálica, que é aquela quando ocorre quando dois ou mais metais se encontram, né? Como a tendência deles é liberar elétrons, se livrar de elétrons, né? O que será que acontece quando um metal se conecta a outro? Então aqui é o nosso assunto de hoje, a ligação metálica, né? Muito bem. Como eu já disse, ela vai sempre ocorrer entre metais, né? Não vamos esquecer que a camada de valência dos metais, né? Sempre vão conter um, dois ou três elétrons, né? Grupo 1, 2, 13, quer dizer, a tendência é eu me livrar desses elétrons que estão me atrapalhando, né? Imagina, agora dois metais que querem se livrar de elétrons se encontram. O que vai acontecer com eles, né? Bem simples de entender. Vai acontecer quando, né? Eles vão liberar os seus elétrons, eles vão ficar no entorno desses átomos, formando, né, o que a gente chama de um mar de elétrons, uma nuvem de elétrons. Vai ficar uma estrutura assim, como está aqui nessa imagem aqui, né? Reparem que os núcleos são positivos, né? Carregado positivamente, né? E ele se liga com os outros átomos através dos elétrons cuja carga é negativa. Então vai formar essa união entre os átomos bem forte. Por isso que o metal, né, com exceção do mercúrio, todos eles são sólidos, porque a união dos átomos é muito forte entre si, né? A união das moléculas é muito forte também entre si. Aqui uma visão, né, do que seria o que os elétrons não estão paradinhos aqui, né, eles estão em movimento, certo? Aqui eles se movimentam para tudo que é lugar, né, para tudo que é direção. Então eles são extremamente ativos, fazendo com que essa ligação, né, seja muito forte, né? Então aqui é aquele jogo que a gente trabalhou também no covalente lá, né, da atração e da repulsão, né? Então eles estão sendo atraídos, os átomos ficando bem grudadinhos um no outro. Eu sempre faço uma analogia, só para fins de comparação, né? Que é o tijolo com o cimento em volta ali, né? Então ele une, muito bem unido, os átomos dos metais, certo? Uma das características dos metais é a estrutura cristalina, né? No estado sólido, né? A maioria deles estão, exceto o mercúrio, repito, né? Eles têm uma estrutura organizada, uma estrutura reta, né? Cristalina. Fica assim, ó, uma estrutura assim organizadinha, bonitinha. Ao contrário de outras substâncias, né? Outras ligações. Essa ligação metálica tem essa característica, né? De formar figuras geométricas bem específicas devido a essa grande atração, grande união, né, dos átomos que são ligados lá. Então, por isso que eu coloquei aqui. Se agrupam geometricamente de maneira ordenada, né, ou dando origem ao que eles chamam de células, no caso da química aqui, ou as grades reticulares cristalinas, que são essas aqui que a gente viu. Uma grade mesmo, certo?
algumas características dos compostos metálicos, né? Como eu falei já, são sólidos nas condições ambientes, né? Exceto o mercúrio, né? Possuem brilho, possuem altos pontos de fusão e ebulição, né? Conduzem corrente elétrica no estado sólido ou até fundidos, né? Pode não estar no estado sólido. São dúcteis, o que isso quer dizer? Que eles podem formar fios, né? E maleáveis, pode ser dobrado, moldado, né? Eu posso montar qualquer objeto, né? A partir dos metais, são facilmente moldados, ok? Agora vamos ampliar um pouquinho esses conceitos que a gente viu aqui, né? Por exemplo, o brilho metálico, né? Quanto mais polido, né? Eles vão refletir mais a luminosidade, chegando até a se transformar em espelhos, né? O espelho, o que é, né? Esse espelho comercial que a gente compra, né? É uma lâmina fina de prata polida, né? Com um vidro transparente na frente. Então a imagem ela acaba refletindo, né, naquele metal lá polido, certo? Como eu falei antes, os pontos de fusão e ebulição, né, a maioria deles possui um ponto de fusão muito alto, um ponto de ebulição muito alto, ou seja, eu preciso muito calor para que isso aconteça, né? Uma exceção aqui o mercúrio, né? Esse baixo poder de ponto de fusão do mercúrio faz com que ele seja utilizado nos termômetros, né? Qualquer variação de temperatura ele dilata, né? Então coloca aquele metalzinho ali num tubinho de vidro, gradua ele, né? Eu vou ter um termômetro lá, tá? Por que eles precisam de alto ponto de fusão e ebulição normalmente, né? Porque a ligação entre os átomos é muito forte. Eu preciso de muito calor para fazer com que essa ligação se rompa, né? Transformando de sólido para líquido e de líquido para gasoso, certo? A outra característica bem conhecida dos metais é que eles têm uma excelente condução térmica e elétrica elevada, né? Vai fazer fio, né? Tu vai usar cobre, vai usar alumínio, né? Que são metais que transportam com facilidade a parte carga de elétrons, né? Elétrica tem a ver com elétrons, né? E o calor transmitido lá, né? Então aí a gente inclusive usa o termo, né, de bons condutores de energia, certo? Agora, metal puro, assim como a gente considera, não é muito comum em aplicações do dia a dia, né? O mais comum no dia a dia são as chamadas ligas metálicas, né? Que é a união de dois ou mais metais, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O ouro 18 quilates, então, né, é a mistura do ouro com cobre. Claro que quanto maior quilates, né, 24, 32 quilates, mais ouro, menos cobre. Mas por essa razão de ele ter mais ouro e menos cobre, ele fica mais macio, mais maleável. Todo mundo já viu aqueles filmezinhos lá que o cara pega a moeda e dá uma mordidinha para ver se é de ouro mesmo, né? Por que ele faz isso, né? Se for ouro, né, quase puro, vamos dizer assim, uma boa quantidade de ouro, ele marca ali a dentadinha. Se não, não vai marcar. Essa é a intenção da mordidinha, né? O bronze, que é a mistura de cobre com estanho, né? O cobre e o estanho. As quantidades, claro que cada empresa, cada indústria que vai trabalhar com isso tem as suas quantidades, sabe qual é que é, né? O aço, que é a mistura de ferro com carbono e outras substâncias, outros tipos de metais, né? O amálgama, conhecido aí do pessoal que vai no dentista, né? Botar aquela massinha, entre aspas, do dente lá, é uma mistura de mercúrio, prata e estanho, né? Isso então, por isso que é algo mais caro, né? Isso ali não. O dentista em si não tem coisa muito barata, né? Se eu tiver coisa barata, é que o produto não é de boa qualidade. Então, por causa dessa mistura desses metais aqui, né? Acaba se tornando caro, né? O latão aqui, que é a mistura do zinco com o cobre também, né? Conforme a variedade do latão, vai ser a quantidade de zinco e a quantidade de cobre. Bom, pessoal, por hoje era isso, né? A aulinha hoje é rapidazinha, né? Aqui não tem muito o que trabalhar. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais alguns detalhes das ligações metálicas, né? E entrar em assunto novo, então, tá?
Então, até a próxima aula assíncrona, né? Antes a gente vai ter a nossa aula síncrona, ok? E ali na nossa aula síncrona a gente conversa um pouquinho mais sobre as ligas metálicas aqui, ok? Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês.